Bom dia, vamos continuar aqui o nosso trabalho de direito constitucional. Vimos ontem o inciso primeiro, né, que é a igualdade material, né, e formal, igualdade na lei e perante a lei. Já leu, mas vou só passar rápido aqui, que é o próprio caput do artigo 5º. Vimos aí que o caput do artigo 5º, ele é concomitante, compatível, na verdade, com a interrupção da gravidez anencefalo, com pesquisa com células troncos embrionárias, e também dá o entendimento que é direito à busca da felicidade, então por isso tem o entendimento da STF, união homoafetiva são entidades familiares. Sobrevivência, não é só direito à vida, não é só a sobrevivência, mas também uma existência digna, então tem a questão do BPC, benefício de prestação continuada, inclusive para quem é estrangeiro, esteja morando no Brasil, alcança a vida intrauterina e extrauterina, é relativo, né? Porque temos a pena de morte em casos de guerra declarada. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, no termos desta Constituição. A gente viu que o STF entende que esse inciso ele é de eficácia plena, né? Até porque ele fala aqui que tem alta aplicabilidade e não é suscetível, deixa eu botar aqui nosso marcador, ferramenta, e não é suscetível, marcar aqui, vai, não, foi, não, e não é suscetível de regulamentação normativa complementar. Então, ele precisa primeiro da igualdade na lei, que é o legislador, na hora de fazer a lei, saber que existe a igualdade material e a igualdade formal. A igualdade formal todos são iguais, mas tem os desiguais que têm que ser tratados de forma desigual. Isso é o chamado isonomia material. Então, a igualdade perante a lei na hora de aplicar a lei também, né? Tanto entender a materialidade, a isonomia formal, quanto a isonomia material. Então, diante desse inciso, é constitucional vagas em universidades públicas para negros e índios, né? E também concursos públicos, né? Admitido autodeclaração e heteroidentificação. Também não é inconstitucional, é legítima a previsão de limites de idade para concursos públicos devido à atribuição do cargo público a ser preenchido, mas, no entanto, só a lei pode colocar essas restrições. Pode falar. Professor, então, eu estava aqui comigo pensando, por exemplo, PMPI, ele tem a restrição de idade de 35 anos. Beleza. Eu não lembro no edital se ele isso, não. Ele no Ceará, já nele não, mas vamos lá. Uhum. Vamos supor que eu passe nele esse ano, eu completo 34, quando eu passarei com 34. Uhum. Vamos dizer que ele tem a duração de 2 anos. Não, um ano prorrogável por mais um ano, ou seja, aí ele passou esses 2 anos, então eu terei 36. Eu entro mesmo assim, porque eu passei quando eu tinha 35, 34, ou na data de chamar eu tenho 36, eu já estou fora. Uma vez que. Tem que olhar o edital, mas normalmente é na data. Você tem que ter os 35 na data da publicação do edital. Não Tá. tem nada a ver quando você vai entrar, né? Tem Porque o a cara ver. chamar 4 anos depois, por exemplo, se for dois, prorrogável por Depois, mais dois. depois eu olho o edital, mas o edital normalmente ele especifica, né? Na data de publicação do edital. E tem que Tá. especificar, na data de publicação do edital, na data de iniciar o curso de formação, tem que especificar, não pode dar uma regra genérica, senão pode causar esse problema depois, você vai acionar a justiça, e aí vai problematizar. O edital, ele é a lei do concurso, aí não pode também extrapolar o que já está previsto em lei, né? Mas ele é a própria lei de concurso, lei em sentido de contrato. Se vai lá no contrato, que é na data da publicação do edital, ok. Então, independente de quando é que você vai entrar, o edital disse isso, vai ter que cumprir o que está no edital. Na data de iniciar o curso de formação, aí pode ter esse problema.
Na hora que for chamado, inicial de formação, você já não tem mais os 35 anos, né? Ou 35 ou menos, né? Já tem mais de 35 anos. Enfim, depois eu dou uma olhada para você. Não afronta a isonomia entre homens e mulheres quando tem interstício, né, diferenciado para promoção, isso aqui aconteceu na aeronáutica, pelo que eu entendi. Só a lei ou a própria Constituição podem determinar discriminações entre pessoas. Isonomia não autoriza, isso aqui por fim, né? Isonomia ela não autoriza o Poder Judiciário estender a alguns grupos vantagens estabelecidas por lei a outros. É aquele caso de aumento lá, fulano e tal, o auditor da Receita recebeu aumento. Eu vou lá e quero receber. Inclusive tem súmula vinculante. Não cabe aos poderes judiciários que não têm função legislativa aumentar o vencimento de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Temos duas questões, vamos lá. A primeira foi, ao julgar o item, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade em que se questionava a inconstitucionalidade da lei determinando a fixação de cotas raciais em universidades públicas, e ao julgar a ação declaratória de constitucionalidade em que questionava a inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha, o STF acolheu uma concepção formal de igualdade? Não, né? Tivemos que é uma concepção material hoje de igualdade na Constituição. A formal é perante a lei. Aliás, na A lei. formal seria o que está escrito, É, né? Seria dizendo assim, na prática, por exemplo, não, assim, eu sei até que é meio estranha essa minha explicação, mas assim, o que está escrito, se a gente levar a literalidade, todo mundo é igual, todo mundo, e todo mundo é todo mundo, mas não, existe uma exceção, que é tratar os desiguais na medida de suas desigualdades, aí entra a materialidade da coisa, né? sim. Na verdade, sim, que a gente tem que levar uma prova oral, uma prova discursiva, se você for escrever, é a igualdade formal é aquela igualdade que trata todo mundo como se fosse igual. É porque, na verdade, sim, eu estou falando, mas eu estou meio confundindo você. A igualdade formal não é o que está na lei. É também o que está na lei, mas mais do que isso, é aquilo em que você coloca todo mundo igual. Isso é formalmente. Estou formalmente todo mundo igual, não é assim. A igualdade material é que na hora que você começa a fazer as distinções. Começa a tratar as pessoas desiguais de formas desiguais na medida da sua desigualdade. Isso é a isonomia material. Ela pode se dar para mim, ao meu ver. Eu posso ler depois para você em algum livro aqui de constitucional. Aqui tem um professor muito bom, Bernardo Gonçalves, ele explica muito bem isso. Também pode se dar na lei, que é o que as leis de cotas. Ela está tratando desiguais, ou seja, está formalizando uma igualdade material. Só que mais do que isso, a igualdade material também, apesar de ter a lei formalmente, né, todo mundo é igual, na hora de aplicar a lei, perante a lei, o juiz pode fazer esse tratamento. Lógico que com essas restrições que a gente leu aqui. Não pode dar uma vantagem. O juiz pode aplicar essa igualdade material. Pode. Ele só não pode fazer essa analogia e pegar um cara que é de Algumas um coisas estado. estão previstas, né, em colocar. Então, tem que ele dar esse tratamento, né? Tanto é que, por exemplo, na hora que ele vai ver a benefício de prestação continuada, só tem direito a quem tem um quarto de salário mínimo. Na lei, na lei. Na lei, está dizendo lá, só se soma os integrantes da família, divide, se der um quarto de salário mínimo, tem direito ao BPC. Só que o juiz, na aplicação da lei concreta, vai avaliar a família. Nossa família, apesar de não estar dentro de um quarto do salário mínimo a renda deles, mas vive na miserabilidade, na pobreza. O filho é doente, né? Um é deficiente físico. E o juiz aplica, não, vai pagar o BPC. Aplica a isonomia perante a lei de forma material. Mesmo formalmente dizendo que eles não teriam direito. Só Sim. tem direito, é assim, é assim, ó, é reto. Só tem direito ao BPC quem na renda familiar per capita ganha menos de um quarto do salário mínimo. Só que na hora que você vai aplicar a lei, mas aquela família que tem um deficiente físico, que tem que comprar remédio, que tem um pai cardíaco, que compra esse outro Paga remédio, isso é aluguel. desigual. Não dá para passar uma régua e dizer que todo mundo que ganha
Só um quarto. Só quem ganha um quarto abaixo do salário mínimo vive na miséria. Tem gente que ganha meio salário mínimo per capita, mas tem outras despesas. Aí o juiz aplica perante a lei também a igualdade material. Ou seja, vê a desigualdade deles e aplica essa isonomia na medida da desigualdade. E não, esses também têm direito ao BPC. Entendeu o que é aplicação na lei e perante a lei? A igualdade material pode ocorrer para mim, no meu entender, essa explicação que eu estou querendo dar, é que quando você faz essa isonomia na lei, você aplica ela mais hoje, o entendimento, a concepção do Supremo é, inclusive, a lei de cota, né? A lei de cota em concursos, em universidades públicas. Você está tratando as pessoas desigual para trazer uma isonomia. Ah, é também, por exemplo, a questão do TAF, da mulher ser diferente do homem, Sim, também. né? É mais uma A aplicação. aposentadoria da mulher ser mais rápida do que a do homem, né? Tudo isso seria exemplos, né? A segunda questão que a gente respondeu ontem é entrar no assunto novo. O direito fundamental à igualdade é compatível com a existência de limite de idade para inscrição em concurso público, sempre que justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, certo? Vamos ler agora o inciso 2. Vamos tentar ser mais rápido hoje, para avançar em mais incisos. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, que é o princípio da reserva legal, né? O princípio, alguns chamam o princípio da legalidade, mas, a grosso modo, o princípio da reserva legal, ele é mais restrito do que o princípio da legalidade. Depois você vai estudar em direito administrativo, vai estudar também, acho que em direito tributário. O que é o princípio da reserva legal? É que tem que ter lei. Lei no sentido, assim, for aprovada pela Câmara e pelo Senado. Isso é, desculpa, princípio da reserva legal. Lei. E o princípio da legalidade? Tem que ter norma. Quando a gente fala lá, limpe, legalidade, para direito administrativo, legalidade é o princípio da legalidade. Significa que o que é feito na administração pública tem que ter uma norma. Uma norma, não só uma norma jurídica, de novo, quando eu falo norma, depois pode vir com aquela noção do direito. A norma, ela se verifica no mundo, né, no mundo físico, pelas regras, que são as normas em si, as normas físicas, a portaria, a resolução, e por princípios. Mas quando eu estou falando norma aqui, para a legalidade, estou falando já a questão da resolução, da portaria, do decreto. Então, para você entender, o princípio da legalidade, ele está dentro do princípio da reserva legal. Quando eu falo princípio da legalidade, eu estou dizendo qualquer coisa que normatize alguma coisa. É genérico. Quando eu falo princípio da reserva legal, quando você lê em algum trecho aqui, dizer, não, isso está ao princípio da reserva legal. Ele está dizendo o seguinte, só a lei aprovada no Congresso é que pode regulamentar aquilo. Isso aqui, na verdade, é o princípio da legalidade, ou seja, tem que ter uma norma para regulamentar aquilo. Você não pode decidir a seu bel prazer. Tem um outro termo que a gente chama também, isso aí está com reserva de jurisdição, ou seja, só um juiz pode decidir. Porque só quem exerce jurisdição no Brasil são juízes togados. Então, quando fala assim, ó, o quebra do sigilo telefônico, reserva de jurisdição. Então, só um juiz. Delegado não pode, Ministério Público não pode, Defensoria Pública não pode, cidadão comum não pode. Por quê? Porque a própria Constituição diz que tem reserva de Constituição. Então, você não pode quebrar esse direito fundamental individual da pessoa se não tiver dentro do que está previsto. Então, aqui o que a gente está vendo aqui é ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Princípio da reserva, princípio não é o da legalidade, o princípio da reserva de lei. Vamos lá. Esse inciso trata do princípio da legalidade. Ele vai falar princípio da legalidade, mas entenda o princípio da reserva legal.
que se aplica de maneira diferenciada aos particulares e ao poder público. Para os particulares, traz a garantia de que só podem ser obrigados a agirem ou se omitirem por lei. Tudo é permitido a eles, portanto, na falta de norma legal proibitiva. Já para o poder público, o princípio da legalidade consagra a ideia de que este só pode fazer o que é permitido em lei. É importante compreendermos a diferença entre o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal. Isso nem precisava estar te explicando que ele já vai falar aqui. Deixa eu marcar aqui. O princípio da legalidade que se apresenta quando a carta magna utiliza a lei, é um sentido amplo. Aqui é sentido amplo. Deixa eu marcar de outra cor aqui. Vou botar esse azulzinho aqui para ficar marcado aqui. Bom, bem. O princípio da legalidade é um sentido amplo, abrangendo não somente lei em sentido estrito, mas todo e qualquer ato normativo estatal, incluindo atos infralegais. É isso que eu estava explicando para você. O princípio da legalidade, que obedeça às formalidades que lhes são próprias e contém a regra jurídica. Por meio do princípio da legalidade, a Carta Magna determina a submissão e respeito à lei, ou a atuação dentro dos limites legais. No entanto, a referência se faz à lei em sentido material. Já o princípio da reserva legal, vou botar em Virgínia aqui para você diferenciar, que são dois conceitos que caem muito em prova, para você toda hora ele fica trocando. O princípio da reserva legal é evidenciado quando a Constituição exige expressamente que determinada matéria seja tratada em lei formal, ou atos com força de lei, que é o caso da medida provisória, né? Então, é lei formal ou atos de acordo com a lei, como decretos autônomos, por exemplo, ou decretos autônomos, que também tem força de lei. O vocábulo lei é aqui usado em sentido mais restrito. Então, foi isso aqui que eu tentei explicar para você. Quando você lê um texto, só isso aqui está abrangido, ou isso aqui é devido à reserva legal. Aí depois ele vai lá na frente, então foi aprovado por resolução, não está errado, tem que ser sido aprovado com lei. Pode ser uma medida provisória? Pode. Pode ser um decreto autônomo é porque ele inova no ordenamento jurídico, então pode. Isso aqui é o princípio da legalidade, então por isso só a lei pode regulamentar, porque isso aí é tipo assim, pelo bom senso, quando você ouve sair assim, legalidade, você vem logo na mente lei, e aí você cai na pegadinha, ele vai falar assim, então só lei pode? Não. Lei e atos infralegais. O que só é lei é reserva legal. Legalidade pode qualquer ato normativo, inclusive os infralegais, portaria, resolução. Então, isso, assim, direto, se você pegar umas questões para resolver, você vai ver ele fazendo essa troca, que nem a gente fez daqueles lá de eficácia plena, contida e limitada, que ele fica trocando o tempo todo. Ele bota o conceito, mas a explicação que ele coloca logo depois para esse conceito, ele bota o que ele quer conceituar, tipo, essa eficácia é plena, mas na verdade, quando ele está explicando, ou no item, né, no certo ou errado, ou na letra, ele explica o outro. E você tem que estar atento. Não, peraí, primeiro eu vou marcar plena, deixa eu ver o que está vendo depois. Não, não é isso aqui que ele está falando contigo. Aqui é a mesma coisa, ele brinca o tempo todo nas questões. Reserva legal. O que está vindo depois? Não. Aqui ele está falando da legalidade. Da legalidade. José Afonso da Silva classifica a reserva legal do ponto de vista do vínculo imposto ao legislador como absoluta ou relativa. Na reserva legal absoluta, a norma constitucional exige para sua integral regulamentação a edição de lei formal, entendida como ato normativo emanado do Congresso Nacional, elaborado de acordo com o processo legislativo previsto na Constituição. Então, já tem outra classificação aqui. Você vê que, na verdade, direito é muita classificação, né? Toda hora ele cria uma nova classificação. A gente já tinha entendido reserva legal e o princípio da legalidade. Agora a gente já criou, não, dentro do princípio da reserva legal tem a reserva legal absoluta, de acordo com a classificação de José Afonso da Silva, ou seja, essa classificação é daqui, ó, do professor José Afonso da Silva. Então, reserva legal absoluta é aquela que necessita o processo formal de aprovação no Congresso Nacional. Como exemplo de reserva legal absoluta, citamos o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal de 88, que dispõe que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica. Então, ele está entendendo esse termo
E aí, daí, construiu o conceito dele, que é uma reserva legal absoluta. Isso aqui poderá ser fixado ou alterado em lei específica, uma lei em sentido formal aprovada pelo sentido formalíssimo, na verdade, é mais do que formal, formalíssimo, aprovada na Câmara e no Senado. Continuando, não há, nesse caso, qualquer espaço para regulamentação por ato infralegal. Somente a lei pode determinar a disciplina jurídica da remuneração de servidores públicos. Reserva legal relativa, por sua vez, apesar de a Constituição exigir lei formal, esta permite lei fixe apenas parâmetros para atuação, para o órgão administrativo que poderá complementá-la, por ato infralegal, respeitados os limites estabelecidos pela legislação. A doutrina também afirma que a reserva legal pode ser classificada em simples. Aí tem outra classificação aqui. Deixa eu botar em outra cor. Veja, mas para que tudo isso? É porque cai em prova. Tem que aprender os conceitos todos. Tu vai ver que os conceitos é tudo facilzinho, de fácil entendimento. O problema é que tu tem pelo menos uns 10 mil conceitozinhos de direito constitucional, uns 10 mil conceitozinhos de direito administrativo, 10 mil conceitozinhos de direito penal, de processo penal. Então, vira gigante, né? Se tivesse, assim, só esse aqui, fácil de entender, reserva legal absoluta, Congresso Nacional. Reserva legal relativa é fixada em lei, os parâmetros, mas o ato infralegal é que vai dar realmente a materialidade do direito, né? Agora, uma outra classificação do princípio da reserva legal e da legalidade. O princípio da reserva legal no que diz respeito a uma reserva legal simples ou qualificada. A reserva legal simples é aquela que exige lei formal para dispor sobre determinada matéria, mas não especifica qual conteúdo ou sua finalidade do ato. Haverá, portanto, maior liberdade para o legislador. Como exemplo, citamos o artigo 5º, inciso 7º da Constituição Federal de 88, segundo a qual é assegurada, nos termos da lei, a assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Fica bem claro ao lermos esse dispositivo que a lei terá ampla liberdade para definir como será implementada a prestação de assistência religiosa nas entidades de internação coletiva. Agora, a reserva legal qualificada, por sua vez, além de exigir lei em sentido formal para dispor sobre determinada matéria, já define previamente o conteúdo da lei e a finalidade do ato. O melhor exemplo da reserva legal qualificada, aponta pela doutrina, é o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal de 88, que dispõe: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, é o sigilo telefônico, né? Salvo no último caso é o quê? Das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ao ler esse dispositivo, percebe-se que o legislador não terá grande liberdade de atuação. A Constituição já prevê que a interceptação telefônica somente será possível mediante ordem judicial e para a finalidade de realizar investigação criminal, processual penal. Vamos lá, tu vai dizer, vamos, para que aprender todo esse conceito, entender esses pormenores? É porque talvez aqui, nesse curso aqui que a gente está gravando, que tem um conjunto de disciplinas específicas de assuntos, né, de direito nacional, não vai cair. Mas tudo isso aqui, se você aprende de profundidade, você vai usar, sabe onde? No chamado controle de constitucionalidade. O que é o controle de constitucionalidade? Você aprendeu aqui esses conceitozinhos aqui, de que a própria Constituição diz que isso aqui, lei, é uma reserva legal, ou seja, uma reserva da lei, mas é qualificada. Tem que ser dessa forma a lei. E o que ocorre se a lei diz, vamos dizer assim, desconsiderar esse tratamento ou exorbitar? Está dizendo que a quebra do sigilo telefônico só pode ser feita por um juiz em questões que envolvam direito penal, ou seja, persecução penal, né, investigação criminal ou instrução processual penal. Aí eu vou criar uma lei. Aqui está me dizendo que, aqui, pelo que a gente está estudando de direito constitucional, que isso aqui esse inciso é uma reserva legal qualificada. Aí eu vou e crio uma reserva legal simples, inqualificada, boto genérico. E o que ocorre com essa lei? Ela é inconstitucional. Entendeu? Porque entendeu o conceito? Porque na hora que eu entendo o conceito, digo, opa, li um inciso, de acordo com o que eu entendo de conhecimento jurídico, exegese de direito constitucional.
Meu conceito para essa lei, para esse inciso, tem que ser uma lei de reserva legal qualificada. Só pode isso. Vou contrastar com a lei que foi publicada, sancionada. Não, isso não é uma lei qualificada. Descambou o que estava previsto ali. O que ocorre com essa lei? Tem que entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Ou você, juiz, se você é o juiz da causa, você pode fazer o chamado controle difuso de constitucionalidade. Eu, na hora de fazer a sentença, eu desconsidero essa lei. Porque, para mim, ela não atendeu o que está previsto no direito constitucional. Você que é promotor de justiça, o que é que você pode fazer? Você pode entrar com uma ação, né, impugnando essa lei junto ao juiz. Na verdade, o juiz que vai julgar, mas você já pode questionar o juiz. Enfim, você entender esse conceito serve para o dia a dia do direito, né? Para você entender, opa, isso aqui é inconstitucional. Advogado, você como advogado, diz, olha, essa lei aqui prejudicando o meu cliente, é inconstitucional. E no Brasil, qualquer juiz, em qualquer tribunal, ele pode julgar uma lei inconstitucional. Mas não era só o Supremo que julga a inconstitucionalidade? Lá no controle de constitucionalidade você vai aprender que não. Tem dois tipos de controle de constitucionalidade no Brasil. O controle concentrado, que é no Supremo Tribunal Federal, e o controle difuso, que é qualquer juiz ou qualquer tribunal. Só que qualquer juiz e qualquer tribunal, qual é a diferença? É que ele só julga a inconstitucionalidade para aquele caso concreto. Ou seja, ele só resolve a situação de quem está, as partes que estão ali no processo. Para vocês, eu não vou aplicar a lei que ela é inconstitucional. Eu, o juiz, entendi assim. Vocês questionaram, o Ministério Público questionou, a Defensoria Pública questionou, eu entendo assim, de acordo com esses entendimentos aqui que a gente está estudando, entendeu? Então, por isso que a gente estuda todos esses detalhes, né, de conceitos, reserva legal. Vamos resolver umas questões. Vou botar um verdinho aqui para destacar. O princípio da legalidade diferencia-se da reserva legal. Tu vê que ele começa a brincar de novo. O princípio da legalidade diferencia-se da reserva legal. Tenta formular aí antes de a gente ler a questão. O que é o princípio da legalidade? O princípio da legalidade é aquela parte que ela é mais, como é que eu posso dizer? Ela precisa de ato, ela pode ser um ato, já a reserva legal ela tem que ser lei mesmo, aprovada no Congresso e como é o nome do Congresso Nacional e na Câmara dos Não, Deputados do Senado, o não? Congresso Nacional já é os dois. O Tá, Congresso Nacional é a Câmara e o Senado juntos. Entendeu? entendi. Quando você fala Congresso assim, tem que Nacional ser é a Câmara e o aprovado, Senado. quando você fala assim, tem que ser aprovado pelo Congresso, você já está dizendo que tem que ser aprovado pela Câmara e pelo Senado juntos, Já inclui os dois, né? né? Inclui os dois. Mas aí tem também, mas lá no processo legislativo a gente vai ajudar isso. Se você disser que tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional, ele tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional, calma aí, que eu vou explicar para vocês, também é pegadinho, mas não sei se tem processo legislativo para você. Se eu disser isso aqui tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional, sabe o que ocorre? Pode ter um conceito errado aí. Que o conceito de Congresso Nacional vai aprovar ou rejeitar um veto é você tá todo mundo junto. Então, um voto no senador vale o mesmo que um voto no deputado. Aí é o Congresso Nacional, todo mundo é igual. Quando você fala vai ter que ser aprovado pela Câmara e pelo Senado, significa que vai ser aprovado lá na Câmara, só com os deputados, e depois vai ser aprovado só pelo Senado e pelos senadores. No Senado só tem 81 senadores. Na Câmara tem 350, agora 57 ou 51? Me esqueci agora, foi mal. Tem muito Não, deputado. 513, desculpa, que eu estou falando já pensando na quórum qualificado de 3/5. Na verdade, 513, foi mal. Entendeu a diferença? Quando eu falo que vai ser aprovado pelo Congresso, eu estou pegando 513, botando aqui, pegando 81, acrescentando. E cada um vai ter um voto igual. Quando eles vão votar separado, tem reunião do Congresso que é votado separado. Conta os votos só dos deputados, vê se ganhou no deputado, conta os votos só. Tem um processo legislativo que é o veto do presidente da República, em reunião unicameral. Cada um voto vale a mesma coisa. Então tem que ter só cuidado nisso. Lá em processo legislativo você aprende todas essas regras.
Entendi. Então, nesse caso aqui, a reserva legal tem que ser aprovado formalmente pelo Congresso Nacional, aí você complementa pela Câmara e pelo Senado, não é só pelo Congresso Nacional. Quando você fala Pela Congresso Nacional, Câmara e você, pelo Senado. entendeu? Quando você fala só pelo Entendi. Congresso Nacional, você está querendo, pode dizer, não, é naquela reunião que reúne os dois, não. Pelo Congresso Nacional, mas eu quero dizer assim, genericamente, mas vai ter que ser aprovado na Câmara e aprovado no Senado. Tá. É só um detalhe, mas é isso, né? Felizmente é isso. Tem várias regrinhas no processo legislativo. Vamos ver se vai ficar fácil agora que você já entendeu o conceito. O primeiro, aqui, ó, legalidade. O primeiro pressupõe a submissão e o respeito à lei e atos normativos em geral. Sim. Sim, né? O segundo consiste na necessidade de a regulamentação de determinadas matérias ser feitas necessariamente por lei formal. Certo, né? Acho, tá certo? Tá. Reserva Eu legal. achei que essa parte estava errada. O segundo Por quê? consiste na necessidade, ó, necessidade de regulamentação em determinadas matérias ser feita necessariamente por lei formal. Eu achei que, como já era por lei, ela já. Ixi, deixa eu colocar o carregador aqui. Ela já funcionava, não precisava de regulamentação. Não entendi. Explica aí de Ela novo. precisa de ser regulamentada, uma vez que já é nem virtude de lei, a lei, o princípio da reserva legal, né? Lei Sim. já está formalizada, Não, né? não. Porque quando é, Não, você está confundindo. Vamos lá. O que a gente está estudando aqui é direito constitucional. deixa eu pegar rapidão aqui só o carregador, professor, rapidão. Pronto. Vou Ó, colocar aqui para o que a carregar. gente está estudando aqui é direito constitucional. Calma aí, estou Você ouvindo. vai... Tá. Pronto. Agora estou ouvindo. O que nós estamos estudando aqui é direito constitucional. O que ele está explicando aqui conceitualmente é determinadas normas na Constituição, elas precisam de reserva legal. Ou seja, só uma lei em sentido formal, ou seja, uma lei aprovada pela Câmara e pelo Senado, que vai fazer com que aquele direito seja exercido. É como se fosse uma norma de eficácia limitada, quando a gente aprendeu lá os outros conceitos. Quando ele fala que existe o princípio da legalidade, ele está dizendo mais amplamente, ele está dizendo assim mesmo, determinadas situações da vida, você vai precisar de um ato. E aí pode ser uma lei, pode ser um ato infralegal, pode ser uma resolução, uma portaria. É isso que ele está dizendo aqui. Então, o que que ele... Atos normativos em geral, é isso que ele colocou aqui. Eu não entendi por que você entendeu que a reserva legal não precisa de lei. Na verdade, os dois precisam de lei. Só que o princípio da legalidade, ele aceita qualquer outra coisa que também não seja lei, mas precisa de Decreto uma também, né? decreto. Tá, É isso que a gente está entendendo aqui, entendeu? tá. É isso que a gente está entendendo. Quando ele fala genericamente, né, que vai ser normatizado na forma regulamentar, você pode criar um regulamento direto, não precisa nem ser uma lei. Na forma que o Poder Executivo regulamentar. Se o Poder Executivo vai regulamentar, já está dizendo isso, o Poder Executivo regulamenta por meio de decreto, ou seja, não vai precisar nenhuma de uma lei para essa norma constitucional. Entendeu? É isso que ele está falando. Agora, na hora que ele fala lei específica, aí já era. O Poder Executivo não pode fazer. Tem que ter uma lei aprovada na Câmara e Senado. Então, a reserva legal mais restrita precisa de lei formal. O princípio da legalidade ele pode ser lei, vou grifar aqui para você, ou e atos normativos em geral. Essa é a diferença do... Se eu fizesse um quadrinho, eu ia botar assim, o princípio da reserva legal. Cabe botar em cima a perninha lei e atos normativos em geral. Princípio da reserva legal. Puxaria só uma perna, só cabe lei. Entendeu? Essa é a diferença um de outro. Então, se você memorizou isso, você mata qualquer questão que o cara querer te botar numa casca de banana, entendeu? Qualquer questão que ele jogar, você não, peraí, reserva legal, só lei. Lógico que a gente tem que ter esses detalhes aqui, né? Reserva legal absoluta, reserva legal relativa, reserva legal simples, reserva legal qualificada. Mas o básico é esse, né?
Vamos ao inciso 3. Vamos tentar ser mais rápido aí, mais esses próximos 15 minutos. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Esse inciso costuma ser cobrado em sua literalidade. Então, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano. Inciso 4. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado ao anonimato. Isso aqui sempre cai, essa parte final. Tem que só memorizar que é livre a manifestação de pensamento, mas veda ao anonimato. Você não pode fazer um perfil falso. Vamos ler aqui. Trata-se da liberdade de expressão, que é verdadeiro fundamento do Estado Democrático de Direito. Todos podem manifestar oralmente ou por escrito o que pensam, desde que isso não seja feito anonimamente. A vedação ao anonimato visa garantir a responsabilização de quem utilizar tal liberdade para causar danos a terceiros. Com base na vedação ao anonimato, o STF veda o acolhimento de denúncias anônimas. Lembra que a gente estudou denúncia anônima? Lá no direito penal, né? Eu acho que foi outra matéria também que a gente estudou, vedação de denúncia anônima. Você não pode iniciar um inquérito direto de uma denúncia anônima. Você faz o chamado VPP. Está previsto no Código de Processo Penal. O delegado faz a VPP, verificação de providências preliminares, é VPI. Agora não me lembro como é que é. Verificação preliminar de informações, acho que é VPI, verificação preliminar de informações. Está previsto, quase o pessoal passa batido, né? Porque o delegado vai lá, porque é um ato específico do delegado, o delegado vai lá e já faz um inquérito. Mas tem a possibilidade no próprio Código de Processo Penal de você fazer uma verificação preliminar de informações. Não abrir um inquérito, não fazer uma portaria, entendeu? Fazer um negócio, não, peraí. Teve uma denúncia anônima aqui, vamos fazer umas incursões aqui, fazer uma campana, vai lá, gente, vai lá, fica lá, dá uma olhada lá, vê se é isso mesmo. Vê se estão vendendo droga, vê se não foi, antes de abrir o inquérito, né? Chamado VPI. Mas normalmente ninguém nem materializa isso em documento, né? Mas por quê? Porque é proibido você fazer um inquérito, um processo com denúncia anônima. É vedado o acolhimento de denúncias. Entretanto, essas delações anônimas podem servir de base para o poder público adote medidas destinadas a esclarecer em sumária e prévia apuração a verossimilhança das alegações que lhe forem transmitidas. Em caso positivo, poderá então ser promovida a formal instauração do persecutio. Toda vez que vem I-O em latim é si-O, lê como se fosse um silter. Persecutio, Francês criminis. também é assim, né? A Aham, diferença de francês para espanhol é C-I-O, dá mesmo Sion, sim. Sil. E o francês é isso aí também, Sion, mas com T, né? É com T. Pronuncia C, mas se escreve T. Criminis. Persecutio, crimes. Tem gente que erra. Eu, às vezes, mesmo me esqueço. Já vê que eu já fui persecutio. Aí depois, opa, não, peraí. Está em latim, É a persecutio. nossa língua, né? A gente acaba indo na vibe. Mantendo-se completa desvinculação desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas. Perceba que as denúncias anônimas jamais poderão ser a causa única do exercício da atividade punitiva pelo Estado. Em outras palavras, não pode ser instaurado um procedimento formal de investigação com base unicamente em uma denúncia anônima. Segundo o STF, as autoridades públicas não podem iniciar qualquer medida de persecução penal ou disciplinar apoiando-se apenas em peças apócrifas ou escritos anônimos. Vamos lá. Deixa eu marcar aqui que é importante. Marcar dessa cor aqui. Ó. Não pode iniciar qualquer medida de persecução penal apenas em peças apócrifas ou anônimas. As peças apócrifas não podem ser incorporadas formalmente ao processo, salvo tais documentos forem introduzidos pelo acusado, ou ainda quando constituírem eles próprios o corpo de delito, como sucede em bilhetes de resgate no delito de extorsão mediante sequestro, por exemplo. É por isso que o escrito anônimo não autoriza isoladamente considerada a imediata instalação do persecúcio crimes. Então, o que ele está falando aqui? O STF, você vai lá, promotor de justiça, chegou aqui, ó. Isso acontece, né? Principalmente em cidade pequena, briga política, o cara manda um dossiê desse tamanho. Você lê o dossiê, ó. Perfeito. Vou fazer a, a denúncia do delegado, não, do prefeito. E aí? Tá certo? Tá errado? Tá errado. Quem foi que te deu esse papel?
como é que você chegou a esse dossiê, esse relatório? O que é que o promotor de justiça tem que fazer? Duas soluções. Ou ele mesmo abre um PIC, né, procedimento de investigação criminal, ou ele chama o delegado, pedi aqui para o senhor abrir um inquérito e apurar aqui, ó, que um dossiê falou que fez isso, fazer aquilo outro, né? Primeiro tem que colher minimamente e depois vai entrar com a denúncia. Você vai entrar com essa denúncia para tentar apurar aquilo ali, mas quem foi que falou isso? Ou seja, o STF não aceita, né? Vai ser rejeitada pelo juiz. E o juiz vê, cara, foi o quê? Veio da onde essas informações? De um PIC, procedimento de informações, né, criminais, de investigação criminal? Veio de um inquérito? Veio da onde? Como é que foi colhido isso daí? Não, foi uma denúncia anônima que eu recebi aqui na promotoria e vou fazer a denúncia. Lógico, ninguém vai fazer isso. Só estou dando um exemplo esdrúxulo. O promotor também estudou, não vai cair numa dessa. Também, com base no direito à manifestação do pensamento e no direito de reunião, o STF considerou inconstitucional qualquer interpretação do Código Penal que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização de drogas ou qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos. Esse foi um entendimento polêmico que descriminalizou a chamada Marcha da Maconha. Isso a gente estudou lá na Lei de Drogas, não sei se você lembra. Tinha um inciso, tem um inciso, né? Apologia ao uso. Eu acho que é o 33, parágrafo, inciso, né? Acho que é inciso. Inciso 1 é o parágrafo, agora não me lembro. Acho que é inciso, acho que é o 4, se eu não me É, engano. e aí você foi julgado lá, estudou lá na lei de drogas. Por analogia, é possível entender que isso também se aplica àqueles que defendem publicamente a legalização do aborto. Então, assim, a defesa da legalização do aborto não deverá ser considerada incitação à prática criminosa. Sabe-se, todavia, que nenhum direito fundamental é absoluto. Também não o é a liberdade de expressão, que, segundo o STF, não pode abrigar em sua abrangência a manifestação de conteúdo imoral que implica ilicitude penal. O preceito fundamental da liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo, dado que um direito individual não pode constituir em salvaguarda das condutas ilícitas, como sucede com delitos contra a honra. Eu acho que teve um caso agora recente, deixa eu me lembrar aqui, acho que do Rio Grande do Sul, né, que teve uma pessoa que, né, um blog, livro, alegando essa questão de liberdade de pensamento, começou a escrever vários livros na época do nazismo versus, né, a questão do Holocausto e tal, e aí ele foi preso. Na verdade, foi considerado que não era liberdade de pensamento dele, né? Ele estava colocando algumas coisas no blog e nos livros que ele fazia para vender, que dava a ideia de racismo, não a ideia Estava de liberdade, incitando, incitando. incitando ao racismo, Sim, entendi. a liberdade de expressão é ampla. Depois a gente está no Google, vai ver lá, STF, ele chegou no STF, caso dele. A liberdade de expressão é ampla, mas não é absoluta, sendo proibidos os discursos de ódio, nesse sentido, a incitação ao ódio público contra qualquer denominação religiosa e seus seguidores não está protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão. Seguindo a mesma linha, já decidiu o STF que configura o crime de racismo e não pode ser admitida a apologia de ideias preconceituosas e discriminatórias contra a comunidade judaica, ideias antissemitas. Acho que é esse julgamento aqui, ó, artigo 27. Vamos ver onde é que está, 27. Isso aqui, ó. Não, recurso 824, Maurício Correia. Não, isso aqui é antigo, 2003. Não, isso é mais novo que eu estou falando. Mas é mais ou menos nesse sentido, a ideia do cara é antissemita. É O do claro meio que... estava 18. Como? O do meio que você viu aí, o do meio aí, dos Esse três, Mac, 26, ó. deixa eu ver, Então, não 2018, sei se é isso. 2018. Não, esse aqui é religiosas. Eu do cara lá do Sul, acho que é antissemita, na época do nazismo e holocausto. Esse aqui é de liberdade religiosa. É claro que definir se uma determinada manifestação se enquadra ou não como discurso de ódio é tarefa que será realizada pelo Poder Judiciário, diante de análise dos casos concretos. Por fim, concluindo a análise do inciso 4, é importante saber que, tendo como fundamento a liberdade de expressão, o STF considerou que a existência de diploma de jornalismo e de registro profissional no Ministério do Trabalho não são condições para o exercício da profissão de jornalista. Nas palavras de Gilmar Mendes, relator do processo, o jornalismo e a liberdade de expressão são atividades que estão imbricadas por sua natureza
e não podem ser pensadas e tratadas de forma separada. Foi a liberação do... Então, vamos ver aqui, vamos marcar aqui. Liberdade de expressão. Esse inciso aqui. Denúncias anônimas, acolhimento é vedado, ou seja, você não pode pegar uma denúncia anônima e fazer uma denúncia a haver um direto inquérito policial, direto uma ação penal. É necessário que você faça uma verificação preliminar da denúncia anônima. É porque também tem, além de ter essas brigas políticas nos níveis regionais, tem, assim, as brigas políticas é bom porque um acaba entregando o outro mesmo, de verdade, né? Com dados verdadeiros, mas às vezes é só para manchar, né, a reputação do outro lá. Peças apócrifas escritos anônimos. Vamos marcar com essa cor aqui. Peças apócrifas escritas anônimas. Opa, tô muito azul, não gostei. Essa aqui. Peças apócrifas escritos anônimos. Regra: não pode ser incorporados formalmente ao processo. Exceções. Quais são as exceções? Outra cor aqui melhor para entender o processo. Quais são as exceções? Documentos produzidos pelo próprio acusado, documentos que constituem corpo de delito. O que é o documento que constitui corpo de delito? Quer dizer que faz parte do próprio delito. Não tem assinatura ali, mas é o bilhete cobrando o resgate de uma pessoa sequestrada. Não sei que não tem o nome da pessoa, não é identificado, mas foi sequestrador, né? Faz parte do delito. Marcha da maconha, compatível com a liberdade de expressão. Qual é a cor da marcha da maconha? Vou botar essa cor mais alegre. Bota verde. Botar Tô mais verde brincando. aqui. Vou botar verde aqui. Marcha da maconha, botar verde aqui. Pronto. Marcha da maconha, compatível com a liberdade. Mas é para lembrar, é melhor. Você, cara, vai ler de novo o PDF e, cara, Marcha da maconha, verdão, é compatível com a liberdade de expressão. Os discursos de ódio que violam a liberdade. Os discursos de ódio antissemita, antirreligioso, não está amparado com a liberdade de expressão, não. Racista, né? Ou a qualquer grupo, né? Por exemplo, aos homossexuais, né? Qualquer Sim. tipo de ataque a grupos, né? Vamos lá. Mais um inciso para a gente vencer aí. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral e à imagem. Então, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Isso daqui é o chamado, né, direito de resposta. Se entrar no site do Correio Web, é que as pessoas não percebem. De vez em quando eu vejo, né? É que, como a gente, às vezes, né, fica com essa percepção de advogado, você vê lá, matéria, né, de acordo com decisão judicial, tal, tal. Aí faz uma retificação, às vezes tem um espaço da pessoa, a pessoa respondeu assim, ou seja, a pessoa só respondeu ou só teve incluída a fala dela na matéria por causa daquele processo, né? É que alguns passam despercebidos. Às vezes ele bota pequenininho o nome do processo. Ele bota nota de rodapé, para não dizer que eles foram porque eles perderam. Então, normalmente eu vejo isso no Correio Web. Se digitar lá, você vai encontrar vários lá. Essa norma traduz o direito de resposta à manifestação de pensamento de outro, que é aplicável em relação a todas as ofensas, independentemente de elas configurarem ou não infrações penais. Essa resposta deverá sempre ser proporcional, ou seja, veiculada no mesmo meio de comunicação utilizada pelo agravo, com o mesmo destaque, tamanho e duração, ou seja, o tamanho eles não cumprem. Assim. Não sei se é o tamanho da matéria, mas assim, pelo menos o número do processo é bem pequenininho. O tamanho é tipo assim, se a pessoa falou durante 5 minutos mal de mim no Jornal Nacional, tem direito a 5 minutos de me Mas não seria rebater. duração, não, isso aí? É. Porque tem tamanho e duração, então são duas coisas diferentes. Mas tamanho eu entendo, duração. Agora eu fiquei em dúvida também. Acho Não, que tamanho tem mais a ver com matéria escrita, né? E a duração tem mais a ver com audiovisual, não sei. Destaque é o local onde apareceu. O meio de comunicação, né? Se for pela rede social, se for televisão, rádio e etc. Como eu vi troca de ofensas com um jornalista que morreu do helicóptero,
com outra pessoa e ambas as trocas de ofensas foram por rádio, Uhum. né? Rádio, assim, na verdade foi um programa televisivo, né? Mas eles estavam sendo filmados, mas o destaque iria para rádio, entendeu? Não foi uma coisa Entendi. que foi divulgada a imagem deles, assim, foi uma coisa mais particular para quem estava ali. Entendi. Deixa eu lá, aqui. Vamos lá. Finalizar esse inciso hoje. Salienta-se ainda que o direito de resposta se aplica tanto às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas, ofendidas pela expressão indevida de opiniões. Outro aspecto importante a se considerar sobre o inciso acima é que as indenizações material, moral e imagem são cumuláveis. Podem ser aplicadas conjuntamente, ou seja, você pode ter tanto dano material. O dano material é aquele dano assim que você gastou, entendeu? Por exemplo, o que é um dano material? Tive que contratar um advogado, tive que contratar, né, tive que me locomover, tive que comprar isso, comprar aquilo. É o dinheiro que você gastou, o dano material, né? Ou então perdi o emprego, então é um dano material também. Moral aí é íntimo, aí o juiz que vai definir. Você vai pedir, psicológico, né? E a imagem aí é você nas redes sociais, na internet. Então, os três são cumuláveis, pode receber os três. Esse aqui você tem que comprovar, né? Tem que ter recibo. Podem ser aplicadas conjuntamente, da mesma forma que o direito à resposta aplica-se tanto às pessoas físicas, indivíduos, quanto às pessoas jurídicas, empresas. E são proporcionais. Quanto maior o dano, maior a indenização. O direito à indenização independe do direito à resposta ter sido ou não exercido. Isso aqui é importante. Ah, só vou pagar se o juiz deferir o direito de resposta. Às vezes o juiz não defere o direito de resposta. Às vezes uma reportagem grande, um filme que a pessoa fez para você, como é que vai ter essa resposta? Mas dá para dar indenização para você. Algumas indenizações são altas. Hein? Acho que teve uma agora que eu vi, acho que não esqueci agora qual foi foi um cantor. Não, mas acho que não tem nada a ver sobre isso. Acho que tem mais a ver com direito de propriedade. Foi 400 mil a indenização. 700 mil reais. Bem como o dano de caracterizar ou não infração penal, relacionada a esse inciso, a jurisprudência que pode ser cobrada em seu concurso. O STF entende que o Tribunal de Contas da União não pode manter em sigilo a autoria de denúncia contra administrador público por ele apresentada. Então, vamos botar aqui isso em destaque. Ou seja, se você foi lá, denunciou o chefe, eu sou servidor público, denunciei meu chefe. TCU vai me entregar para o meu chefe, que ele não pode manter o sigilo. Vem cá, quem foi que me denunciou? Foi o Tivan. Então, o TCU ele não pode manter em sigilo a autoria da denúncia contra o administrador público a ele apresentado. Isso porque tal sigilo impediria que o denunciado se decidisse perante aquele tribunal. Não entendi muito essa regra, teria que ler esse julgado. Qual é esse julgado aqui? 29. Vamos lá. O TCU é um órgão auxiliar do Poder Legislativo do Congresso Nacional, cujas principais funções são acompanhar a execução do orçamento, dos gastos públicos e julgar as contas dos responsáveis por dinheiro aos bem públicos. Suas atribuições estão discriminadas no artigo 71 da Constituição Federal de 88, e você pode ler para sanar sua curiosidade. Entretanto, não se preocupe em aprendê-las agora. Não entendi direito, não, porque o TCU não pode, mas depois a gente pode ver o julgado. Vamos lá, direito à resposta. Que aqui a gente tem. Depois, o ideal é você ir pegando aos poucos e memorizando só esses quadradinhos, né? Esses. Como é que a gente chama, né? Quadradinho. Esses esquemas, que isso aí é o resumo de tudo isso que a gente está vendo. Ver que afinal de cada inciso, ele tenta montar um esquema, né? Então, direito à resposta é a aplicação, que é o que cai em prova, né? Que é o que normalmente cai em prova. Aplicação a pessoas físicas e jurídicas. Ele é proporcional ao agravo e pode ser acumulado, que é o mais importante. Vê que ele pega, ele consegue compilar o que é mais importante. O que a gente precisa saber desse inciso 5, do direito à resposta proporcional ao agravo? Ele é aplicado tanto a pessoas físicas e jurídicas. Ele é proporcional ao agravo, tempo, duração e destaque, e é acumulado. Você pode ver tanto o dano material quanto o dano moral e o dano à imagem. Deixa eu ver esse inciso aqui. Vamos fazer até as questões. Vamos lá. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício
dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às de suas liturgias. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, você tem dois incisos aí que a gente vai explicar agora. O inciso 6 é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei, vou marcar aqui na forma da lei, ou seja, tem que ter uma lei na forma da lei, a proteção dos locais de culto e as suas liturgias. É assegurado nos termos da lei a prestação de ciência religiosa e nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, aqui é a liberdade religiosa, inciso 6. Consagra-se nesse inciso a liberdade religiosa. No que se refere ao inciso 7º, observe que não é o poder público responsável pela prestação religiosa, pois o Brasil é um Estado laico, portanto, a administração pública a administração pública está impedida de exercer tal função. Essa assistência tem caráter privado e incumbe aos representantes habilitados de cada religião. Na verdade, sim, não é o poder público responsável, mas em alguns casos ocorre. Pode ocorrer do cara perguntar na prática, cara, não é o poder público, mas por que existe capelão, né? Que as Forças Armadas elas fazem concurso para capelão. Antigamente fazia só para capelão padre, hoje em dia faz para capelão pastor também. Então você tem na Marinha, nas aeronáuticas, eu me lembro muito da Marinha. Na Marinha tem um amigo meu que se formou pastor, né? Foi ordenado pastor e hoje ele é oficial da Marinha. Fez o concurso para capelão. E a idade é até mais avançada. Para entrar como capelão, você pode entrar até com 40 anos de idade. Então você não precisa entrar muito cedo como capelão. Porque nas Forças Armadas, por exemplo, na Marinha, em alguns quartéis tem muita capela. Então tem capela. Na Escola de Aprendizes Marinheiros, lá onde eu me formei, tem capela. Tem uma igrejinha lá dentro, né? E aí tinha um capelão, na minha época, era da igreja católica. Mas já agora a Marinha faz concurso para a igreja católica e igreja que a gente chama pentecostal, né? Então, você pode ser capelão formado em igreja evangélica. Então, ele está falando aqui que não é o poder público, mas nas Forças Armadas tem concurso para justamente prestar esse auxílio, essa prestação de assistência religiosa, no inciso 7º. Nas Forças Armadas tem. Inclusive, eles fazem viagem em navio. Tem alguns navios muito grandes, viagem longa, e o capelão vai junto. O pessoal não faz tanta besteira no navio. A proteção aos locais de cultos é o princípio do qual deriva a imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6b, que veda aos entes federativos instituir impostos sobre o tempo de qualquer culto. Segundo o STF, essa imunidade alcança os cemitérios que consubstanciam extensões de entidades de cunho religioso, abrangidas pela garantia do dispositivo constitucional, sendo vedada, portanto, a incidência de PTU sobre elas. Sobre a liberdade religiosa, vale a pena estarmos atentos a alguns entendimentos do STF. Vou marcar aqui esses entendimentos do STF. Vamos lá, alguns entendimentos do STF. No Brasil, o ensino religioso é de matrícula facultativa, constituído de disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental. Eu tive aula de ciência religiosa, sei lá, me esqueci o nome na época. Na ADI 4439, o STF decidiu que o ensino religioso em escolas públicas pode ter caráter confessional, ou seja, pode estar vinculado a uma religião específica. Não haverá, nesse caso, qualquer violação ao Estado laico. É possível, por exemplo, que seja ministrado em escola pública ensino religioso de matriz católica, não necessariamente de uma vertente, né? 2. Qual o outro entendimento? No Brasil, há inúmeras religiões, algumas das quais são chamadas de religiões de matriz africana, como é o caso do candomblé, quimbanda e umbanda. No candomblé, há cultos em que há sacrifício de animais. Lei Estadual do Rio Grande do Sul estabeleceu uma série de medidas consideradas maus-trato aos animais. Ressalvou, contudo, o sacrifício de animais para cultos de religiões de matriz africana. Ou seja, no Rio Grande do Sul estabeleceu-se que o cara que estiver praticando o ritual, né? Não sei como é o nome que pode se dar isso, o ritual, o processo dele religioso, na qual envolve sacrifício de animais, ele não está cometendo maus tratos de animais, porque é uma questão religiosa para ele. O STF foi chamado a apreciar a lei estadual, decidindo que é constitucional a lei de proteção animal, que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana. No conflito entre bens jurídicos, prevaleceu a liberdade religiosa. Então, ou seja,
Nesse caso específico lá do Rio Grande do Sul, a lei é constitucional. Ou seja, se você pegar uma galinha, não é para comer, é só para maltratar ela, como ocorre em, como é o nome? Rinha, né? Rinha. Aí você está cometendo maus tratos. Mas se você pega essa mesma galinha e utiliza, né, num ritual religioso, você não está cometendo os maus tratos. Porque rixa, não, rinha, né? Rinha de galo, essas coisas aí é maus trato. Polícia Civil para lá, pega todo mundo, leva para a delegacia. Vamos lá, vamos resolver umas questões. Tem que depois reler com calma, porque, ou então rever o vídeo, né? Em velocidade 2 para relembrar tudo aqui. Porque tu vê que é muita, né? Cada inciso tem várias questõezinhas que depois na prova eles vão lá e cobram. Né? Isso aqui, matar, né, animal em ritual religioso. Né? O Brasil aceita ou é maus-trato de animais? Não, pela liberdade de religião, prevalece a liberdade de religião, né? Não é maus-trato. A liberdade de pensamento é exercida com ônus para o manifestante, que deverá se identificar e assumir a autoria daquilo que ele expressar. Na verdade, que ele quis escrever de outra forma, né? Que é vedado anonimato. Ele escreveu num formato aqui meio estranho, mas... Entendeu? Entendi, mas essa é a parte do ônus aí que tá falando, assim, ó, peraí, a liberdade de pensamento é exercida com ônus. Qual é o significado de ônus mesmo, professor? Ônus ônus é como se fosse assim, uma obrigação. Né? Tipo assim, você com ônus se tiver algum problema, é você que vai ressarcir, tem um ônus, né? Entendi, entendi. Entendeu? O Então tá ônus é certo. responsabilidade. Né? Responsabilidade. A liberdade de pensamento é exercida com responsabilidade para o manifestante, que deverá se identificar, ou seja, não ser anônimo, e assumir a autoria Aham, daquilo que ele expressar. Se falar besteira demais, aham. É por vai isso que ter não que pode ser pagar. anônimo, né? Por isso que não pode ser anônimo. Então, não tem como você depois correr. Então tá Correr certo. não, né? Ir atrás do seu direito de Tinha resposta. um cara que chamava Tio Lu no YouTube e ele sempre usava uma máscara e agora ele teve que mostrar o rosto. Eu acho que ele foi chamado a atenção Ministério Público, né? pelo Ministério Público. A CF garante a liberdade de manifestação de pensamento, mas veda o anonimato, que é vedado o anonimato. Assim, pode-se afirmar que há um ônus para aquele que exerce a liberdade de expressão, que é o de identificar e assumir a sua autoria daquilo que expressar. Busca-se, por meio da vedação do anonimato, garantir a possibilidade de responsabilização daquele que pratica abusos no exercício da liberdade de expressão. Ônus Então, pode ser falado como obrigação também? sim, Será? sim. Obrigação, responsabilidade, né? Tá. Obrigação, Os dois. responsável, obrigação é melhor até. É livre a manifestação de pensamento, seja ela exercida por pessoa conhecida ou por pessoa anônima? Não, né? Tu vê que É livre ele a manifestação, anonimato está vedado. é dado. Estão errado. É segurado no... TRF, que foi TRE de Pernambuco 2017. Vamos ao Tribunal de Justiça da Bahia. Deixa eu marcar aqui. É assegurada nos termos da lei a prestação de ciências religiosas nas entidades civis e militares de internação coletiva. É a letra da lei, né? Correto. Vamos parar aqui hoje. Tem que fazer minha atividade física e depois a gente vai conversando pelo WhatsApp aí, que hoje de manhã é tranquilo. Tá, eu vou ter que dar uma saída, que minha mãe mandou ir lá Tá aberto? Tá. Mas